Muitas vezes a gente não se dá conta, né, que a gente precisa ter uma casa extremamente segura em todos os momentos. Mas, para quem tem idosos na família ou então idosos que moram sozinhos, a atenção tem que ser redobrada. Sabendo disso, a gente fez uma matéria de uma casa segura para idosos com o nosso repórter Fábio, que a gente faz questão que você preste bastante atenção agora. Veja aí. De acordo com o censo do IBGE em 2010, a população idosa no Brasil era de aproximadamente 4,5% em 1990 e hoje já chega a quase 8%. A medicina vem evoluindo, a expectativa de vida aumentando, mas é importante que esses idosos tenham consciência de que são necessárias adaptações em suas casas para que eles possam viver com segurança e tranquilidade. Alessandro, o dado é alarmante. 1/3 das lesões traumáticas de SUS acontecem com os idosos, sendo que aproximadamente 70% são acidentes domésticos, quedas, tombos que poderiam ser evitados? Exatamente. São pequenos cuidados no dia a dia que são possíveis de que isso não ocorra, de evitar esse tipo de ocorrência. As pessoas, os idosos acima de 75 anos, estão mais propensos a esse tipo de ocorrência dentro dos seus próprios lares. Pequenos cuidados no dia a dia, como por exemplo, a iluminação de forma mais clara possível, os móveis assim afastados uns aos outros de forma que eles possam se movimentar dentro da residência sem tropeços, sem esbarrões e mais alguns cuidados no dia a dia que nós vamos mostrar aí para vocês. Nós convidamos a dona Desi e o seu José. Ambos já estão na faixa dos 70 anos. Então devem tomar esse cuidado em suas residências. Na verdade, convidamos os dois e o Alessandro para que pudéssemos visitar duas casas. Uma com os cuidados para os idosos e a outra que ainda não tem essa necessidade, afinal de contas não tem nenhum idoso morando lá. Exato, exatamente. Para que a gente pudesse ver essas diferenças. Essa é a casa segura. Então vamos ver o que é que está correto aqui dentro e que os idosos devem levar em consideração nas mudanças que irão fazer em suas residências. Olha, aqui o correto é a altura do sofá, 50 centímetros aproximadamente a distância do chão, de forma que ao levantar o esforço seja mínimo realizado. É importante que vocês saibam que a mesa de centro ela deve ser de formato arredondado, de forma que evite arranhões, raspões, mesmo que vocês se machuquem, tá? É importante, seu José, que o tapete não escorregue, seja colado ao chão, de forma que vocês não escorreguem. Ele deve ser fixo com fita dupla face nas laterais do tapete, de forma que ele fique preso ao chão. A altura do rack não deve ultrapassar também 50 centímetros, de forma que os senhores não tenham que abaixar muito ou levantar alturas maiores para poder retirar algum objeto. A mesa de jantar, ela deve ser redonda ou, se não redonda, preferencialmente sem bordas quadradas. Os controles da televisão, do DVD, devem estar sempre próximos ao sofá, ao lado. Para evitar e devem se utilizar. Né? Isso. Toda hora levanta e senta, né? E agora nós viemos até uma outra residência que não tem as adaptações necessárias para que os idosos possam viver com mais segurança. O que é que está faltando aqui? A primeira coisa que a gente observa quando nós chegamos é a questão dos tapetes. Os tapetes deslizam sobre o piso, o que pode causar queda. O piso não possui antiderrapante, é um piso bem encerado, bonito, mas altamente escorregadio. O sofá, esse sofá está sem o apoio, sofá mais alto, altura superior a 50 centímetros, o que dificulta o movimento de levantar. E da mesma forma o rack, dificulta os movimentos tanto para abaixar quanto para levantar. E a mesa? Essa mesa também está errada, a mesa ela é de ponta, essa ponta pode causar alguma
lesão na pessoa idosa, ela pode se ferir com essa ponta da mesa. E cadeira em cima do tapete também é um perigo, né? Da mesma forma, risco de queda. E o que torna uma cozinha mais segura para os idosos? A cozinha não tem nada muito diferente, a não ser o piso antiderrapante, a altura do fogão, que não deve ultrapassar 80 centímetros, ou a altura da cintura, e da mesma forma a pia, que não deve ultrapassar 80 centímetros de altura, de forma que os movimentos bruscos sejam evitados. Tem outro ponto interessante que você chamou a atenção antes da gente começar a gravar, que é a soleira, né? O caminho não pode ter degrau, não pode ter relevo, né? Exato, o caminho deve ser totalmente desobstruído e sem relevos, como por exemplo soleiras. As soleiras elas devem estar rentes ao chão, de forma que não haja desnível. A primeira coisa errada nessa cozinha é a soleira, é o desnível de piso. E isso deve ser evitado também, consequentemente, para evitar o tropeço. Idoso sentado nesse banquinho aqui? Não, esse banquinho é totalmente inadequado à pessoa de idade. Primeiro pela altura e segundo pela própria disposição do banquinho. Essa bancada está totalmente errada. Essa bancada ela dificulta a movimentação da pessoa idosa. Ela está muito alta para a nossa altura. O máximo que ela serve é para ele se apoiar antes de cair, né? Exatamente. Aqui nos móveis, os armários estão numa altura superior a 1,80 m e a pia também. O ideal é que fosse 10 centímetros inferior a esta altura. E os tapetes, né? A cozinha não deve possuir tapetes, né? Normalmente os pisos em cozinha são pisos também que derrapam, propiciam o derrape, e o tapete, consequentemente, propicia a queda. O maior índice de quedas dentro do domicílio ocorre sempre no banheiro. Por quê? Devido ao piso ser piso frio e a utilização de água, principalmente no box durante o banho. Para isso é importante que tenha barras, que sejam adaptadas barras de segurança, de forma que o idoso possa se segurar durante o período em que ele se banhar. Da mesma forma com os tapetes. O tapete deve ser tipo bolha, de forma que ele não deslize. O vaso sanitário, a altura padrão, não deve ser nem mais alto e nem menor. A pia não deve ultrapassar 90 centímetros e deve ser desobstruída embaixo, de forma que a posição possa ser encaixada sem que ele corra o risco de tropeço. Bom, aqui nesse banheiro que nós podemos ver, não existe barra de apoio, o que de certa forma dificulta aí a segurança dessa pessoa idosa. Não possui também tapete, aquele do tapete tipo antiderrapante, e esse tapete que não deve ser utilizado. Esse tipo de bancada também não é ideal devido à altura da lavagem das mãos. Ela ultrapassa 1,60 m. O que você aprendeu disso que a gente viu hoje? Eu aprendi, tem grande diferença, né? Entre uma e a outra, né? Tem, porque aquela lá tá bem adaptada. E essa aqui? Essa aqui, é como eu disse, né? Ela tá linda, mas adaptada, não. Você se sentiria um pouco desconfortável em morar numa casa que não tem essas adaptações? Teria um pouco, sim. Teria dificuldade, bro. Um pouco de receio. Eu acho que o principal é assim, sabermos que nem sempre a casa mais bonita, a casa mais organizada é a casa preparada para o idoso. A casa do idoso ela tem que ser o mais simples possível, com o menor número de objetos disponíveis, de forma que ele possa aí se movimentar dentro da sua própria residência sem qualquer tipo de risco para esse idoso.
Olha, eu comentava com a Mama há pouco e comentava com a nossa convidada agora, a Zuki, que não tem nada a ver com a casa do idoso, mas a gente comentava o quanto que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai montar uma casa, e principalmente quem tem idosos que morem sozinhos. Eu digo que morem sozinhos, o cuidado tem que ser redobrado, porque se um acidente acontece, a pessoa está só. E aí quem vai ajudar? E sabe aquelas toalhinhas que às vezes a gente tem mania de colocar nos móveis, ou tapetinho aqui, tapetinho acolá? Você viu só? É hora de esquecer isso tudo, ter uma casa muito mais segura, que é isso que importa.